Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo ao canal Libras A2. Aqui é o melhor e o maior canal de Libras no contexto religioso cristão do Brasil, hein? Meu nome é Gesiel Santana, fico muito feliz que você está aqui conosco. Na aula de hoje, nós estaremos falando sobre os classificadores na Libras e utilizando a Bíblia. Como a gente faz isso? É isso que você vai aprender na aula de hoje. Mas antes, só quero te convidar a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, porque toda semana temos conteúdos abençoadores do céu, hein? Para a sua vida, rumo à fluência em Libras, para tornar a sua igreja acessível. E também, não esqueça, deixa o seu like aí, porque aí o algoritmo do YouTube, aquele entende que quando você dá o like, é que o conteúdo é bom, isso! E aí ele compartilha também com mais pessoas. Então ajuda a gente nisso aí, para compartilhar esse conteúdo com mais pessoas serem alcançadas, para serem influentes em Libras na sua igreja. Beleza? Então hoje o tema é classificadores. Vamos lá, a gente vai falar sobre os classificadores. O que seria isso, né? A grosso modo, de uma forma muito fria, os classificadores, pessoal, é para você descrever. Eu acho que talvez o ponto principal, descrever, certo? Então a gente vai conversar um pouco sobre os classificadores aqui. Então os classificadores, descrever, é para descrever. E como que a gente descreve? Tem alguns pontos aí que a gente vai conversar, beleza? Então eles são para descrever. Pode passar para o próximo, por gentileza? Porque, ó, o que são os classificadores? É para descrever. Isso, descrever. Então foca nisso. É para descrever. Então a gente vai explicar, porque tem alguns aspectos principais. O primeiro aspecto principal é de pessoas. Então a gente vai ter classificadores de pessoas, para descrever pessoas. Por quê? Porque em língua de sinais, qual que é o sinal de pessoa? É esse aqui, ó, pessoa. Forma da mão em P, ou com o dedo do meio aqui, ó, pessoa. Tem esses dois sinais. Então fala pessoa ou pessoa. Tudo bem, mas quem é essa pessoa? Ah, é uma mulher. Ah, tudo bem, então é uma pessoa, é uma mulher, tudo bem. Mas como que é o cabelo dessa mulher? É o cabelo liso? É encaracolado? Como que é, certo? É trançado? Percebe? Então, essas características são uma forma de você descrever. Então, você vai descrever a pessoa. Essa descrição você utiliza os classificadores em Libras. Fechou? Muito bem. Outro aspecto importante, pessoal, é a questão dos animais. Então, a gente tem aí os classificadores de animais. A forma que o animal anda, a forma que ele se comporta. Por quê? Porque tem sinais específicos. Ah, por exemplo, o cavalo. Tem um sinal de cavalo específico. Mas como que é o andar do cavalo? Como você consegue explicar isso? Por exemplo, no aspecto de pessoas, a gente vai falar sobre personagens bíblicos. Então a gente vai falar sobre Davi. Como que a gente faz Davi? Ele era baixinho, ele tinha um aspecto mais ruivo no seu semblante, no seu cabelo. Como que você faz ele? Certo? A gente vai falar sobre Golias, já é um gigante, alguém mais alto, como a gente faz essa incorporação, como a gente detalha isso, como a gente classifica, descreve, e isso é importante. Então quando a gente fala de pessoas, a gente vai utilizar isso em muitos. Quando fala de animais, tem muitas histórias bíblicas, por exemplo, quando a gente fala na história de Noé, quando os animais foram até a arca, né? Eles foram de par, né? Foi macho, fêmea. Como a gente faz isso? O andar dos animais que foram apontados ali. Por exemplo, quando fala a questão da serpente no Jardim do Éden, com Adão e Eva, como que você faz isso em Libras, desses animais? São isso as descrições que nós precisamos. Por exemplo, quando fala lá em 2 Reis, a história onde a ursa, duas ursas saem do bosque e devoram aqueles meninos, rapazes que estavam zombando do profeta, falando que ele era calvo, careca. Como que você faz essas ursas saindo do bosque e devorando o profeta? Como que você faz isso? Por exemplo, quando a Bíblia vai falar a questão dos peixes, né? Quando Jesus pede para o seu discípulo ir até o mar, pescar o peixe que lá dentro teria uma moeda, certo? Para ele pagar o tributo a César, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como que você faz isso? Como que iria a sinalização do peixe? Por exemplo, no livro de Jonas, como você faz o grande peixe? Enfim, para descrever, para explicar esse gênero, né, na língua de sinais, você vai utilizar os classificadores. O terceiro aspecto é também dos objeto. Então temos três aspectos. Quantos aspectos? Três. O primeiro de pessoas, animais e objeto. Objeto, por exemplo, quando a gente vai falar de que, por exemplo, teve uma luta lá, eles pegaram a espada, então você vai fazer a espada, é um objeto, certo? Então a forma que você segura esse objeto. Ah, eles vão falar, por exemplo, das redes em alto mar, então eles vão jogar as redes, é uma outra forma de você utilizar aí. Ah, eles pegaram, por exemplo, tá falando aí
da questão da colheita, né, do trigo. Então, como que você faz? É um outro formato, é um outro objeto. Quando a gente vai falar, por exemplo, de Davi, que ele pegou a funda, é uma outra forma da mão de você pegar, porque você está classificando aquele objeto. Quando a gente vai falar, por exemplo, de lança, aí é uma outra forma. Quando a gente vai falar do cajado do pastor, é uma outra forma. São vários tipos de classificadores, certo? Quando a gente fala dos aspectos principais. Então, a gente tem 3 aspectos: pessoas, animais, objetos. Vocês perceberam que são muitos conteúdos. Na aula de hoje, a gente vai focar em pessoas, isso, personagens bíblicos em Libras, como a gente utiliza aí. Então vamos lá, produção, pode passar para o próximo slide, porque a gente vai ver aí as configurações de mão. O que é a configuração de mão em Libras? Nada mais, nada menos do que a forma que a mão toma. Isso, a forma da mão, certo? Então, a forma da mão é a configuração de mão, certo? A gente fala a forma da mão para ficar mais fácil você entender. O termo mais técnico, configuração de mão. O que isso retrata? Quando a gente vai falar de classificadores de pessoas, nós tem aí várias formas da mão, várias configurações, né, de mão que você pode estar sinalizando e utilizando os classificadores. Por exemplo, uma coisa muito importante é que sempre antes de você fazer um classificador, fazer uma descrição, vai ter um sinal antes. Sempre que você for fazer um classificador, vai ter um sinal antes. Por exemplo, vamos supor que a gente vai utilizar, pode passar para o próximo aí, ô produção, por gentileza. Quando ela clicar no próximo aí, vai escolher uma dessas formas da mão. Pronto, essa aqui. Essa forma da mão aqui, ó, presta atenção, essa forma da mão aqui, olha só, essa assim, ó. Número 1, como se fosse o número 1, tá? Mas pensa na forma da mão, não no número, tá? Forma da mão, essa aqui. Se eu for falar assim, ó, que Jesus estava caminhando, eu não posso fazer assim, só o caminhar. Então, Jesus estava caminhando, então você faz assim, ó. Jesus, ele estava caminhando. Então, Jesus estava caminhando. Ou seja, a gente fez o primeiro sinal, ou seja, a gente especificou do que seria tratado, do que seria esse classificador. Então, a gente colocou Jesus e colocou aqui, ó. É um classificador de pessoas e a gente sabe que é Jesus. Por que a gente sabe que é Jesus? Porque a gente fez o sinal antes. Então, se eu começar a falar assim, então Jesus estava caminhando e eu não fiz o sinal de Jesus, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa isso aqui. Percebe? Então, ó, Jesus, então a gente utilizou o classificador de pessoa que ele está caminhando. Então isso, pessoal, esse classificador é muito importante que você consegue utilizar em todas as histórias bíblicas. Eu disse todas as histórias bíblicas. Isso mesmo, por quê? Porque, por exemplo, se você for falar de Davi, então você faz o sinal de Davi. Aproveitando, tem 2 sinais para Davi. Isso! Aprenda 2 sinais de Davi em Libras. Então, o primeiro sinal, a forma da mão em D, assim, ó. Tem gente que apoia assim, ou só faz assim, ó. Davi, Davi. Por conta da funda, que ele girou, Davi. Então, a forma da mão em D, Davi. Mas, tem o outro sinal que é assim, ó. Davi. Ó. Não tem o barulho. Eu fiz, mas não tem, tá? Davi. Então tem esses 2 sinais para o personagem bíblico Davi em Libras. Tudo bem? Muito bem. Então se eu vou falar sobre Davi, então eu fiz, ó, Davi. E aí eu fiz, ó. Ou eu faço, ó, Davi e eu coloco ele caminhando. Percebe? Então sempre vem um sinal antes do classificador. Agora, pessoal, como a gente disse que você pode utilizar em toda a Bíblia Sagrada, em todo momento, ou em todos os personagens bíblicos, se você for falar, vou falar sobre Ruth. Então você faz a mulher, certo? Você faz o sinal de Ruth, esse é o sinal da personagem bíblica Ruth, né? Então é uma mulher, Ruth. Normalmente, pessoal, quando você vai fazer um sinal, você pode falar, ó, soletrar Ruth. Então esse é o sinal, Ruth. Uma mulher, certo? E aí como que eu faço o classificador dela? Pode fazer assim. Então, Ruth. Percebe, ó? Ruth. Ok? Então você fez o sinal primeiro antes, depois o classificador. Vai ficar claro e fica fácil de entendimento do que se trata. Tranquilo até aí? Tranquilo! Beleza. Então vamos lá pro próximo, produção. O próximo é esse aqui, ó. Muito bem, esse aqui, ó. Ó. Foca aqui, hein? Presta atenção. Ó. Aê, já entendeu, certo? Um classificador de pessoa caminhando. Isso aqui, pessoal, é membro inferior, ou seja, as pernas. Então, a pessoa caminhando aqui. Da mesma forma, a gente pode falar assim, por exemplo, Sansão. Então, o sinal de Sansão em Libras, o sinal de Sansão, a forma da mão assim, ó, a configuração em S. Esse é o sinal, como se ele estivesse quebrando aí as colunas, quebrando as correntes, né? Quebrando as amarras que Dalila, né? Que Dalila fez com ele. Então, Sansão e Dalila. Já vamos aprender os 2 sinais? Vamos lá, então, ó, de Sansão, forma da mão assim, ó. Sansão e Dalila. Lembrando que ela
ajudou no processo para amarrar, para cortar o cabelo dele. Mas tem uma curiosidade aqui, hein? Não foi Dalila quem cortou o cabelo de Sansão. Você sabia disso? Intérprete de Libras precisa saber a Bíblia também, hein? Não foi, hein? Mas não vem ao caso. O sinal de Dalila é esse aqui, beleza? Então tem esses dois sinais, Sansão e Dalila. Só a gente vai falar Sansão, aqui ó, Sansão, a gente pode falar que ele estava caminhando. E Dalila? Caminhando. Lembrando que sempre vem um sinal antes aí de você fazer o classificador. Então você consegue utilizar para todos os personagens bíblicos. E Jesus? Jesus estava caminhando. Como que eu falo, por exemplo, que Jesus estava subindo ao monte para orar? Você vai utilizar aquela estratégia que a gente fala que é sensacional, a estrutura da Libras, que é uma das estruturas mais fáceis e padrões para você estar utilizando, que é você utilizar o objeto, depois o sujeito e depois o verbo, certo? Você vai utilizar a imagem, né, a estrutura do cenário, depois quem que está ali como sujeito e depois a ação que vai ser acontecendo. Então essa é uma estrutura básica mais fácil de você utilizar. Então a gente coloca ó, um monte, ou seja, a montanha, e aí você coloca Jesus, isso, e depois o classificador, ele subindo, ó, ele subindo, aê, no monte. Percebe, pessoal? Então, os classificadores ajudam muito e facilita na sinalização. Então, esse classificador é para pessoa. E tem uma coisa, por exemplo, que você pode utilizar esse classificador aqui, ó, esse classificador de pessoas, que é membro inferior, que falando, por exemplo, então, Jesus se assentou, a gente pode utilizar a história lá de Lucas, de João, né, no capítulo de número 4, quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, que fala que ele se assentou no poço, olha só. Então a gente pode colocar, imagina o poço aqui, a água aqui, ó, então um poço com água aqui, certo? E aí Jesus, certo, veio, ó, Jesus, aqui tá o poço, Jesus veio, ó, o classificador, e veio e sentou, ó, veio e sentou, ó. Percebe? Então a gente consegue utilizar. Então como que você faria que Jesus... vamos lá, recapitulando. Como você faria em Libras que Jesus, ele sentou no poço ali para conversar com a mulher samaritana? Então você vai fazer assim, ó, o poço, água dentro do poço. Você vai colocar Jesus, faz o sinal de Jesus, e ele vindo, ó, caminhando, o classificador você está utilizando e ele senta. Percebe? Ele senta no poço. Então aqui já é uma estrutura de uma história bíblica. Você utilizou já os classificadores, utilizou Jesus se assentando com esse aqui, ó, esse classificador. Ah, Gesiel, e se eu for falar, por exemplo, uma história aonde que tenha duas pessoas sentadas, por exemplo? Então você pode fazer duas pessoas aqui, ó, sentadas, ó. Duas pessoas, sentou. Ó, duas pessoas sentaram, ó. Tá em pé? Sentou. Em pé? Sentou. Percebe? Então os classificadores têm essa facilidade, essa mobilidade que ajuda muito na dinâmica da sinalização. Beleza. E da mesma forma, pessoal, esse classificador aqui, tal de pessoa assim. Se eu estou falando que duas pessoas estão caminhando, então Jesus está desse lado e aqui desse lado está vindo, por exemplo... vamos imaginar, né, conjecturar aqui, que está vindo Zaqueu, certo? Zaqueu está aqui. Mas não foi assim a história bíblica de Lucas 19, tá? Mas só para a gente entender. Então aqui, ó, Zaqueu está aqui, Jesus está aqui, eles estão caminhando e eles se encontram, certo? Então fiz o sinal de Jesus, fiz o sinal de Zaqueu e coloquei aqui, ó, eles se encontraram, tá? Então você pode, eles passaram entre si e foram embora, cada um para um seu lado. Enfim, os classificadores dão essa facilidade na descrição. Beleza, produção? Pode ir pro próximo, por favor? O próximo, pessoal, é esse aqui, ó, forma da mão assim, ó, forma da mão assim. Então, isso aqui, pessoal, era a ideia. Esse aqui tem até utilizado como se fosse um guia. Então, normalmente, esse sinal você pode utilizar para qualquer personagem bíblico, tá? Mas também é muito utilizado para Jesus. Então, Jesus está aqui e aí os seus discípulos estão o seguindo aqui, ó. A gente vai entrar nesse classificador aqui, né, que é esse aqui. Daqui a pouco a gente chega lá, mas foca nesse aqui. Então é como se fosse um líder, a pessoa que está à frente, tá? Então, Gisele, mas eu posso fazer esse aqui também? Jesus está aqui? Pode, não tem problema nenhum. Essa é uma das outras formas que você pode estar fazendo, beleza? Então, ó, Jesus está caminhando, ó. Jesus está caminhando. Ou, por exemplo, não, estou falando que Samuel, o profeta Samuel está caminhando. Então, Samuel, ele está caminhando. Então eu posso dizer assim. E vem uma outra pessoa aqui, sei lá, um outro homem que está indo atrás, está seguindo ele, por exemplo, né? Tá à espreita, está seguindo. Você pode utilizar assim também, ó. Tanto no sentido de guiar, aquela pessoa, como também no sentido de acompanhar, de estar atrás ou de estar à espreita. Você também pode utilizar esse classificador. Lembrando, sempre faz o sinal antes, para depois você fazer o sinal. Beleza, pro próximo. Aqui, ó, esse aqui, ó,
Esse aqui, ó. Esse classificador de pessoa, a gente está tratando sobre pessoa, tá? Como que você sinaliza. Por exemplo, o sinal de pessoa, esse aqui, é no sentido de muitas pessoas. Então a gente tem, ó, pensa comigo, classificador de uma pessoa, 2 pessoas caminhando, a gente pode fazer, 3 pessoas, 3, e 4, beleza? Então, até 4 pessoas aqui você pode fazer. Por exemplo, tem aquela história, né, que fala dos 4 amigos que ajudaram seu amigo paralítico a descer sobre o telhado, né, até onde Jesus estava. Então, você pode utilizar 4. Até 4 você pode utilizar. Então, você pode falar Pedro, Tiago e João. Olha lá, o 3. Pode utilizar, certo? Ah, estava Jesus e a mulher samaritana. 2. Então, você pode utilizar aí até 4 pessoas, isso aqui você consegue dessa forma. Passou disso, aí é multidão, aí a gente vai falar que é esse último aqui, tá? Mas, por enquanto, esses 4. Então, você consegue utilizar aqui, ó, tinha várias pessoas caminhando. Ah, Gesiel, eu vou falar assim que Pedro, tem até aquela música, né? Como que eu faço aquela música? Pedro, Tiago, João em um barquinho. Como que eu faço em Libras? Você viu que eu sou um cantor excelente, hein? Vamos lá, como que você faz? Então, você vai fazer assim, ó. Você vai colocar o barco assim, ó. Coloca o barco e aí você vai fazer o sinal, ó. Pedro, Tiago e João. Certo? Então, você ó, Pedro, Tiago, João. Aí você faz o classificador, ó. Em um barquinho, Pedro, Tiago, João em um barquinho. Beleza? Olha lá, ó. Em um barquinho, no mar da Galileia. Beleza? Já deu, hein? Já dá pra treinar bastante aí e começar a utilizar no departamento infantil também da sua igreja. Pedro, Tiago e João em um barquinho em Libras. Muito bem. Agora, pessoal, você pode fazer tanto de 1, 2, 3 ou 4 e a gente entra na parte da multidão. Coloca a multidão aí, por favor, ô, produção. Isso, a multidão. A multidão, pessoal, quando é muita gente, você vai fazer isso. Passou de 4, já vai utilizar isso aqui, ó. Certo? Não é porque é o 5, porque o número 5 é assim, numeral 5. Mas é no sentido como se fosse pessoas aqui. Então, ó, pessoas. E por quê? Porque isso é muito utilizado, principalmente, pessoal, quando a gente vai tratar textos bíblicos falando de guerra, você vai utilizar assim, ó, muita gente, ó, muita gente. Quando a gente vai falar, por exemplo, do povo de Israel caminhando no deserto ou passando pelo Mar Vermelho. Então, ó, o povo de Israel, ó, o povo de Israel. Aí você já fez o sinal, ó, povo de Israel. Agora sim, o classificador. Então, eles estão caminhando, ó. Estão caminhando. Aí tem o Mar Vermelho que se abre e eles passam ali no Mar Vermelho. Então você já está trabalhando aqui, ó. Pôs o sinal antes, depois o classificador. Beleza. Então quando a gente vai falar de multidão, tem parte de guerras, povo de Israel. Tem no Novo Testamento, quando a gente fala muito, vê muito falando, Jesus estava caminhando e tinha uma multidão. Jesus estava pregando e tinha uma multidão. E tem muitas formas de você fazer isso. Então, ó, a gente pode falar, por exemplo, Jesus estava caminhando. E tinha aí, ó, você coloca povo ou tinha pessoas. Aqui, ó, multidão atrás de Jesus. Jesus ia para cá, a multidão ia. Jesus ia para lá, a multidão ia. Jesus voltava, a multidão estava atrás. Eu posso fazer Jesus aqui, ó, utilizando esse classificador? Pode. Aqui, ó, Jesus estava lá, a multidão ia. Percebe? Então, essa multidão. A gente pode até utilizar esse sinal de multidão, por exemplo, uma história muito conhecida. Em Marcos, no capítulo de número 5, né? Quando Jesus está lá, tem uma multidão, e além da multidão, vem uma mulher aqui por trás. Ela vem por trás, passando na multidão aqui, para tocar na orla de Jesus, né? E ser curada, a mulher do fluxo de sangue. Então, como que as mãos aí, os classificadores ajudam na descrição. Então você não vai precisar falar assim, ó, tinha muita gente. Não, você vai fazer, ó, tinha a multidão já tá aqui, certo? Então tem muitos momentos, por exemplo, como em Marcos capítulo 10, quando a multidão fala pro cego Bartimeu. Esse é o sinal do cego Bartimeu em Libras, ó. Bartimeu, forma da mão em B, fazendo referência da letra, né, inicial, B, de Bartimeu, e fazendo referência à sua cegueira, Bartimeu. Beleza, então, ó, aí a multidão fala assim, ó, fica quieto, pare de incomodar o mestre. A multidão fala, mas a multidão tá aqui, ó, caminhando, ó. Jesus tá lá na frente, a multidão. Aí a multidão ouve e fala, ó, fica quieto, percebe? Então, ó, isso aqui pode ser utilizado para a multidão. Então, em muitos momentos, textos bíblicos você vai conseguir utilizar. Tanto, ó, esses classificadores são para pessoas, textos bíblicos você vai utilizar, histórias bíblicas, de Gênesis a Apocalipse você vai utilizar esses classificadores. E agora, como que eu faço para memorizar tudo? Treino. Agora é você treinar e praticar. Então você já sabe aí quais são os classificadores mais utilizados aí para a gente descrever nos aspectos gerais pessoas na Libras, e aí você utiliza dentro do contexto bíblico cristão. Fechou, pessoal? Fechou? Então eu tenho duas notícias, uma ruim e uma boa.
A ruim é que a nossa aula tá chegando ao fim. Ah, mas tem a boa. A boa, pessoal, é que semana que vem tem mais. Aê! Toda quinta-feira, às 4 horas da tarde, temos um encontro marcado aqui ao vivo pra gente conversar sobre textos bíblicos em Libras, louvores em Libras, ou ministério com surdos. Tudo para você se tornar fluente e tornar a sua igreja acessível em Libras. Essa é a nossa ideia. Muito bem, mas agora eu tenho um aviso muito importante. A aula foi importante? Foi top, foi sensacional, mas agora tem um aviso aí que é extraordinário para você. Porque nós temos aqui agora uma aplicação que você pode fazer para ser selecionado no diagnóstico da Libras. Um diagnóstico onde nós estaremos fazendo um encontro aí ao vivo, né? Online, nós estaremos conversando face a face. Você vai se aplicar aqui nesse formulário, vai fazer uma aplicação e poderá ser selecionada. Você sendo selecionada, a gente vai fazer um diagnóstico para mostrar aonde você está na Libras, o que você precisa melhorar, o que você precisa fazer, para onde você pode chegar, o que você consegue fazer. Então vai ser um diagnóstico completo que a gente consegue fazer com você. Mas para isso você tem que se aplicar e ser selecionado. Se você for selecionado, nós estaremos conversando e fazendo esse diagnóstico com você. E aí, como que eu faço, Gesiel? O link está aqui na descrição, aqui embaixo, um link azul, você vai ver, clica nele e venha participar dessa aplicação para você tentar ser uma das selecionadas. Fechou? E assim a gente termina mais uma aula. A gente agradece muito a sua presença. Não esqueça, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, porque toda semana temos conteúdos novos para abençoar a sua vida. Um grandíssimo abraço, Deus abençoe, até a próxima. Valeu!